faturamento, de despesa da serventia, isso por si só não é o suficiente para você poder escolher o cartório, porque existem outras questões que você tem que levar em consideração. Até a Então, se gestão, né? você. O seu trabalho que vai ser Exatamente. realizado. Quantos funcionários vai precisar, se aquela quantidade de funcionários é adequada ou não para o seu cartório estar funcionando, né? Se a gestão por si só, ela vai, se você vai conseguir gerir aquela equipe de fato, ou se você vai precisar fazer um remanejamento ou uma transformação daquela equipe toda, se a cidade ela comporta essa transformação, se você precisar de fato fazer uma dispensa em massa, a depender da situação. Então, são muitos fatores que a gente tem que levar em consideração. Então, eu acho sim que a gente depois tem que sentar e depois marcar isso para poder ajudar o pessoal, né? Ajudar quem tiver com. Para E é audiência uma pública curiosidade, também. né? É uma Uhum, curiosidade que quem tá para escolher tem e quem tá começando também quer saber. E depois eu vou passar, e aí? E uma outra coisa exatamente. também, que o Medina, não sei se ele passou por isso lá na serventia dele. Eu passei por isso aqui na minha. Tem um ano e pouquinho, né, que eu tô aqui. A Clísia sabe disso. O faturamento da minha serventia dobrou. Literalmente dobrou em um ano. E a expectativa é que vai aumentar mais ainda. Por quê? Porque a serventia estava muito defasada. E hoje, principalmente pelo fato de ter o teto para quem fica como interino, muitas vezes quem está Uhum. à frente da serventia não tem interesse em aumentar o faturamento. Por quê? Porque se aumenta o faturamento, você aumenta o serviço, Meu você trabalho, aumenta a exatamente. responsabilidade, entendeu? E E muitas muitas vezes vezes. o juiz corregedor, às vezes, nem autoriza. Era o caso aqui da pessoa que estava como designada, o juiz não autorizou, por exemplo, contratar novos funcionários. Então, para que ele ia aumentar o serviço, ter mais responsabilidade e sem poder nem contratar funcionário para poder mandar dinheiro para o tribunal? Então, isso é Exatamente. muito importante hoje em dia, quando a renda não fica mais para o interino. Tem que verificar Exatamente. muito bem mesmo para poder fazer uma boa escolha, né? Aham. Eu vivenciei essa mesma coisa aqui, Clísia, ó, Cecília, aqui na minha serventia. O meu faturamento também ele aumentou exponencialmente. Não só isso dobrou, mas eu acho que pelo menos uns 40% eu aumentei de faturamento também. E isso também foi uma observação que eu tive quando eu fiz a minha visita, porque já tinha serviço represado, eu já tinha tido esse feeling também de que, eventualmente, não havia autorização do próprio tribunal de que não houvesse mais contratações, ainda mais que o concurso estava finalizando, e aí havia essa situação de que o interino, né, não poderia mais contratar, já havia essa diretiva por parte do tribunal. Então, o serviço ia ficando represado e as coisas iam ficando para serem feitas quando o próximo titular assumisse. Então, e outra coisa também que acontece aqui em Goiás é que a gente tem a possibilidade de impugnar os valores que são colocados a título de declaração Minas das Gerais partes. também. Minas Também, também. Isso é exatamente. Bahia interessantíssimo. também tem. Então, aqui no meu município, o valor é muito defasado, é absurdamente defasado. E também era uma situação que o interino ele não observava, porque também para ele não faria diferença nenhuma ele Uhum. registrar no valor declarado ou registrar num valor que eventualmente fosse por ele impugnado. Na Bahia, Uhum. quando eu era interino, eu impugnava tudo, porque eu também achava um absurdo. Então, na Bahia, quando eu fui interino na Bahia 7 anos, e eu aumentei o faturamento do meu cartório para 3 vezes mais, fazendo impugnações de valores, porque eu não concordava com a forma de cobrança que era feita. Então, quem pegou o cartório lá, ele só manteve a impugnação, as pessoas já estavam cientes dessa situação. Então, para o titular atual, não teve problema nenhum. Mas aqui eu tive essa possibilidade também de fazer isso, então acabou me gerando também essa possibilidade de aumentar o faturamento nessa situação também. E é Uhum. uma situação que quem tiver também, né, para fazer uma escolha, eventualmente também pode observar que pode auxiliá-lo em eventualmente aumentar também. Uma outra dica que eu dou também, porque eu não sei, acho que tem alguns concursos aí que estão para finalizar, para ter escolha, né? Já está em Do fase Brasil, oral. Rio Grande Uma do Sul, outra Santa coisa que Catarina. muitas vezes as pessoas não observam, a comarca. A comarca tem mais de um município, principalmente para o registro de imóveis, isso é importante. Aqui, por exemplo, a minha comarca são 2 municípios. Eu sei de gente Uhum. que poderia ter escolhido, deixou de escolher e depois falou comigo que não sabia que eram 2 municípios.
que achava que era um município só. E aqui são Aham. dois. Então, isso também é importante, como dica, né? Exatamente. Tem Na que ver Bahia, quantos na municípios cidade que tem. eu era interino, eu era interino de uma cidade comarcal também. Eu respondia por 5 cidades, na verdade. E era uma É, situação excepcionalíssima na Bahia. Não tinham tantas cidades lá tantas e tinha comarcas que o muitas, né? cartório centralizavam mais de um registro de imóveis como lá. E aqui também em Goiás, na verdade, eu tenho é um município, mas eu tenho 2 distritos. Então acaba também que eu englobo uma territorialidade muito grande que também é algo Sim. que deve ser observado. Qual que é o tamanho da extensão territorial do seu município? Principalmente por registro de imóveis, isso é importantíssimo, né? É Exatamente. isso E aí, mesmo. Gente, outras mas eu acho que questões nós patrimoniais. começamos a falar, Nossa Medina, acho senhora, que que isso daqui a pouco vai bater em nós dois, né? Porque nós já nos estamos gastando 10 minutos não identificamos. falando nada do EMAC ainda. A Rê, bom dia, Rê. A Rê está pensando assim, a gente ia falar de estratégia de estudo, eles estão falando de escolha de serviço. De escolha. Então vamos lá, ó. Vou me apresentar. Meu nome é Cecília, Cecília da Costa Luz Lourenço Pacheco. Eu sou mineira, mas estou no estado de São Paulo desde 2010. Eu vim pelo 6º concurso. Minha primeira serventia foi um registro civil de pessoas naturais cumulado com notas, lá na divisa do Mato Grosso. Fiquei lá por 3 anos e meio. Aí no 8º concurso, em 2013, eu fui para Santa Rosa de Viterbo, registro de imóveis, fica na região de Ribeirão Preto. Fiquei lá por 10 anos. E aí, por vários problemas, até com questão de equipe, estatutário, uma não boa aceitação na cidade, eu acabei resolvendo voltar a estudar. E, graças a Deus, consegui, com a ajuda total da Clísia, através do projeto Cartórios, que eu conheci em 2020, e me ajudou demais da conta. Eu consegui lograr êxito novamente, né? Mesmo tendo criança pequena, tendo inúmeros problemas, né? Principalmente profissionais no local, mas mesmo assim eu consegui focar e passei novamente. Hoje eu estou em São Bento do Sapucaí, também aqui em São Paulo. Fica aqui bem na divisinha com Minas. Eu estou a 10 quilômetros de Minas, para poder ir para Santo Antônio do Pinhal, que é a minha outra cidade, que é da minha comarca. Eu saio de São Paulo, entro em Minas, saio de Minas, volto para São Paulo. Estou do ladinho de Campos do Jordão, uma região maravilhosa, turística, que está em franco crescimento, graças a Deus. Então, assim, vale a pena, gente. É doloroso, o processo é doloroso. Quem fala que é fácil, assim, pode até ser, que eu tenha aí, né, gente com QI muito elevado, não é o meu caso. Eu precisei estudar muito, não foi pouco. Na plataforma da Clis eu fiz 15 mil questões de certo e errado. Eu ficava lá no ranking de primeira de quem fazia mais questões. Eu e a Renata Padilha, a doutora Renata Padilha também. Então, assim, é doloroso, é um processo difícil. A gente tem que abdicar realmente de muitas coisas. Não adianta falar que você vai continuar tendo uma vida normal enquanto você está estudando. Não tem como, não tem como no período de estudo você ter uma vida normal. Você tem que abrir mão de algumas coisas, às vezes abrir mão, principalmente quando está na reta final, de muitas coisas. Mas vale a pena, tá? Vale a pena quando a gente alcança aquilo que a gente quer, quando a gente consegue se encontrar uma cidade legal, encontrar uma equipe bacana, a gente se sente realizado e vê que tudo valeu a pena, tá? Vou passar para o Medina se identificar também. Tá, joia. Gente, bom dia para todo mundo. Meu nome é José Medina. Atualmente eu sou registrador de imóveis aqui no estado de Goiás, no registro de imóveis de uma cidade chamada Cocalzinho de Goiás. Eu estou a 90 quilômetros de Brasília e a 120 quilômetros de Goiânia. Nesse último concurso, em critério pelas notas, eu fiquei em 15º colocado, mas no critério de classificação eu fiquei em 38º. Esse concurso meu, o de Goiás, foi se eu não me engano, o terceiro concurso que eu fiz de concurso de cartório e foi utilizando o material da Crisia. Inclusive, a gente conversou muito sobre isso na época do material e na época da primeira fase, porque eu tinha primeiro questionado muito, eu acho que ela vai lembrar disso, pela Lembro quantidade da de mensagem. repetição das questões que ela colocava, e eu falava assim, Clísia, mas tem muita questão repetida no seu material. E aí, quando veio a prova, eu engoli o que eu tinha falado para ela, porque
as questões que vieram repetidas, que eu já sabia de cor, justamente porque vieram várias questões repetidas no material, a Cecília já está até rindo ali, foram exatamente as questões que vieram na prova, que obviamente possibilitaram que eu lograsse êxito e estivesse no cartório que eu estou hoje. Então, eu não questiono mais método de estudo quando o material é do projeto Cartório. Eu conheci o projeto Cartório também em 2020, talvez na mesma época que a Cecília, foi através do concurso do Mato Grosso do Sul. Eu, talvez diferente de um pouco da Cecília e talvez de um pouco da Renata, eu não conheço muito a história da Renata, mas eu já conheci a Renata também de vários cursos que eu já fiz. Eu não voltei o meu estudo para São Paulo. Na verdade, eu nunca tive o sonho de estar em São Paulo. Eu sempre fiz um estudo muito mais generalizado, porque para mim nunca importou de fato o estado que eu estivesse. Tanto é que a minha primeira aprovação foi no estado do Ceará. Mas aí eu não assumi. Eu era interino na época na Bahia. Eu fui interino durante 7 anos no registro de imóveis na Bahia. Tive essa oportunidade e era um cartório que financeiramente ele me possibilitava estudar. E como na época ainda não havia aquela decisão do STF de que interino tinha um tempo limitado de 6 meses de ficar perante o cartório, eu não tinha essa necessidade de me mover. Então, a minha ideia inicial era de que eu sairia do registro de imóveis da Bahia para a minha titularidade, o que acabou acontecendo porque eu assumi minha primeira serventia num distrito de Porto Velho, o distrito de União Bandeirantes, como de Porto Velho, lá em Rondônia, foi o meu primeiro cartório, em 2023. Mas então eu fiquei na Bahia de 2018 a 2023. E de 2023 até assumir o meu registro de imóveis atual, minha titularidade atual, aqui em Goiás. Mas mesmo assim, já tinha logrado êxito no concurso do Mato Grosso do Sul, Rondônia, como eu informei, passei em Goiás, passei em Santa Catarina, passei em outros concursos, agora não vou me recordar. Eu acabei abandonando outros concursos também, em detrimento de já ter assumido o concurso de. Eu passei em Tocantins também, como eu acabei ficando bem classificado e considerando que depois que eu assumi Goiás, eu percebi que eu já não precisava ficar fazendo concurso à torto e à direito para poder eventualmente assumir uma serventia que talvez eu fosse morar numa cidade não tão bem estruturada, então eu acabei abandonando alguns concursos, ainda que muito bem classificado. Eu estava muito bem classificado no estado do Acre, eu estava muito bem classificado no estado do Maranhão, mas tinha sido aprovado também na prova de Alagoas, mas acabei abandonando os 3 concursos porque eu já não me via nem morando nesses 3 estados e nem com essa necessidade de continuar fazendo tantos esses concursos. Porém, e aí depois que eu falei que eu queria conversar com a Cecília, exatamente, não sei se continuar, eu tenho a pretensão de continuar fazendo concursos, mas não sei como é que se tá na hora de parar ou não. Estou vendo aí, abriu Minas Gerais, é o meu estado, assim como o estado de Cecília, sou de Governador Valadares. Existe, inclusive, um tabelionato muito bom lá que tá vago e que foi para esse concurso, que é de Governador Valadares. E provavelmente vou fazer esse concurso e vou temperar aí para ver se continuarei ou não, mas estou muito satisfeito, estou muito feliz, realizadíssimo no estado que eu estou, no cartório que eu estou. Não me vejo fazendo outra coisa. Na época da escolha do concurso de Goiás, eu fiquei muito. E aí, a gente que tem essa graça de estar bem classificado, a gente acaba ficando muito perdido na hora da escolha, um pouco, porque você fica assim, e agora? O que eu vou fazer? Eu vou pegar um tabelionato grande, eu vou pegar um registro de imóveis. Eu sempre gostei muito do registro de imóveis. Eu tinha a possibilidade de ir para Rio Verde, pegar um tabelionato muito grande. Eu tive a possibilidade de pegar cidades no entorno de Brasília gigantes, com cartórios de 25 funcionários, 27 funcionários, mas acabei optando por um registro de imóveis um pouco menor e não me arrependo dia nenhum da escolha que eu fiz. Existem questões que envolvem perfil, quando a gente está falando de cartório também. Existem questões que envolvem o serviço, se você gosta daquilo que você realmente faz. Eu sei que a Renata é apaixonada pelo Pelo tabelionato, eu vejo os tabelionato. vídeos dela. Ela é Eu sou apaixonada famosíssima pelo registro de imóveis, no não me Instagram. faça outra A coisa. Cecília, eu conheço a Cecília de anos.
com as paredes dela lotadas de post-it, que eu não sei quem nunca viu. Exato, assim, eram 30 vidas de post-it, não sei se são ainda. Mas eu sei que é uma questão de perfil também, e eu não me vejo fazendo outra coisa hoje em dia, eu não me arrependo de nenhum da escolha que eu fiz, mas eu sou realizadíssimo e eu acho que todo mundo que está aqui também tem que pensar exatamente nisso. Assim, o que você se vê fazendo daqui a 5, 10 anos, e eu espero que todo mundo aqui que batalhe por isso e que realmente não desista, logre êxito, porque é isso, gente. Quem não desiste do concurso, passa. A Cecília está aí para provar que ela tem 15 anos, eu estou aqui nos meus 19, 5 anos, 6 anos de estudo. A Renata, eu sei que ela era juíza federal antes, eu sei que provavelmente ela estudou muito tempo também, e ninguém parou, entendeu? É isso. Quem não para no meio do caminho é que passa e escolhe o seu cartório. Hoje Quem em não dia nós desiste, né, temos. Medina? Quem Exatamente. não Hoje em dia nós desiste. Fala temos que só mais não um consegue quem percalço. desiste. Exatamente. Só não consegue, só consegue quem não desiste. Hoje em dia nós temos mais um percalço, que é o que a gente vai falar aqui hoje, que é sobre o ENAC, né, o Exame Nacional dos Cartórios, que veio aí para não sei para quê, sou um ferrenho crítico a esse exame, mas a gente e é algo que fique claro para todos, que nós, estudantes concurseiros, a única coisa que nos resta fazer é nos curvar à realidade que a gente tem, estudar e fazer o que a gente tem que fazer. O que tiver que ser feito, a gente vai ter que fazer, que é estudar e se moldar à realidade. Atualmente a gente tem o ENAC, a gente vai ter que estudar para ele, vai ter que fazer a prova para poder lograr êxito e poder ter a possibilidade de fazer as provas dos próximos concursos. Vai dar certo? Não sabemos. Infelizmente, é o que a gente pode fazer. A gente não tem como controlar nada além do estudo que é nosso, sabe? E considerando isso, eu acho que é importante a gente sempre levar isso em consideração. Tanto com relação ao ENAC quanto com relação ao concurso. A gente, quando a gente sai normalmente das provas, às vezes a gente não concorda com muitas questões, a gente não concorda com correção, e tem coisa que a gente controla, tem coisa que a gente não controla. O que a gente pode controlar? É a forma como a gente faz prova, é o tempo de prova, é a forma como a gente consegue recorrer, eventualmente, de uma questão que a gente não concorda com a correção, e é só isso, é só a nossa parte. Se você mentaliza que você só consegue fazer a sua parte e o resto está na mão de Deus, está na mão de uma energia superior, ou está na mão do destino, você provavelmente vai conseguir ir melhor do que outras pessoas que sempre vão culpar a situação ou a realidade para poder justificar uma situação que não tem como justificar, a não ser, tudo bem, não fui bem nessa prova, na próxima talvez eu vou melhor. Eu vi a Clísia falando aí com relação a um rapaz, com a Rafaela, que não foi fazer a segunda fase de Goiás, que é o concurso que eu logrei êxito, porque ele já tinha sido reprovado de outras provas. Na prova de Goiás eu fui muito bem, na prova seguinte eu não fui tão bem assim. Então, se eu não tivesse eventualmente ido fazer a prova, será que isso eu Cada tivesse tido prova é essa uma minha. prova. Perfeito. É exatamente isso. Cada prova é uma prova. Você não pode mensurar a sua realidade por causa de uma prova que você não foi bem, porque você não sabe o que vai ser cobrado na próxima. Às vezes, é exatamente aquilo que você mais sabe que vai cair numa outra prova. A prova que eu não fui bem, e era isso que eu ia falar, foi a prova de Santa Catarina. Eu era registrador de imóveis. Todas as questões que caíram eram sobre registro de imóveis. Eu fiquei 2 horas e meia fazendo a primeira a peça, que era uma coisa que eu fazia todos os dias. E por que eu fiquei 2 horas e meia fazendo uma peça que eu fazia todos os dias? Porque eu queria fazer uma peça perfeita, da minha loucura, do tipo, eu faço isso todo dia, preciso fazer isso perfeitamente. Eu gastei tanto tempo nessa peça que quando cheguei na redação, eu não tinha tempo para terminar uma redação, que era sobre princípios, uma coisa ridícula que eu sabia de qual sentiado. E aí, na primeira correção, e aí voltando essa questão também de você não controla tudo, eu zerei a redação, não tinha como eu ter zerado aquela redação, então eu não sei o que aconteceu, se os examinadores não leram, se deu algum problema, porque não tinha como. No recurso eu consegui nota na minha redação, porque não tinha, como eu disse, não tinha como eu ter zerado, aí no recurso. Então, quando saiu a primeira lista de aprovado, eu não tinha sido aprovado, porque eu tinha zerado a redação. Na segunda lista de aprovado, eu fui aprovado porque corrigiram a redação que eu não tinha é, tido correção na primeira fase, provavelmente, na primeira vez que eles corrigiram. E se eu tivesse desesperado na primeira vez, provavelmente nem seria aprovado, porque eu ia falar assim, vou deixar isso para lá porque eu não vou fazer essa prova. Ou não vou levar isso em consideração, ou não vou. Isso aqui acabou para mim, esse concurso acabou para mim, porque não passei, enfim. Mas a gente não pode considerar isso, porque
tem coisa que está no nosso controle, tem coisa que não está no nosso controle, e às vezes a gente tem que considerar exatamente isso. O que que a gente pode fazer naquele momento para ir bem e não fazer a mesma coisa para a próxima prova. Então, não bitolei, não enlouqueci por causa do tempo que eu gastei na primeira. Obviamente, eu levei isso para minha próxima prova. Então, eu nunca fiz 2 horas e meia, nunca mais numa peça. Muito pelo contrário. Eu cronometrava quanto tempo eu ia gastar para poder fazer. Quando eu estava vendo que eu estava gastando tempo demais, eu corria, porque eu tinha que fazer muito mais outras coisas na prova. Então, é uma percepção que, se você não vai fazer a próxima prova, você não vai ter com relação àquela prova se você deixa de fazer. E é isso, gente. Toda prova é uma prova, e toda prova você utiliza a experiência que você teve com relação ao anterior. Não sei porque eu estou falando disso, porque a gente vai falar de Enac ainda, vou passar para Renata Padilha, senão eu fiquei o dia inteiro gastando tempo de vocês. Renata, é com você. Obrigada, Medina. Bom dia, colegas. Bom dia, Clísia. Bom Bom dia, dia, bom dia, minha amiga Cecília. Bom dia, Bom Medina. dia, Bom, Rê. bom dia a todos vocês, 89 pessoas que estão aqui dedicadas na primeira semana útil, né, de janeiro. Sejam muito bem-vindos, parabéns por essa disposição e por estarem aqui ávidos a ouvir alguma coisa sobre concurso público. Os meus colegas que me antecederam, é, em relação aos quais eu me honro muito de ser colega, Cecília e o Medina, já exauriram tudo que é muito relevante nesse processo de preparação, destacando a importância da Clísia nas nossas vidas, e eu tive a oportunidade, a grata oportunidade, de conhecer a Clísia também em 2020 e a Cecília, um presente de Deus na minha vida. Para vocês terem ideia, quem fez a minha preparação para a minha audiência de escolha foi a Cecília, que montou o mapa, mesmo ela não tendo, não teve interesse e não fez, né, o grupo de notas, ela analisou as serventias de notas para mim e colocou exatamente em ordem as escolhas. Diferentemente dos meus colegas, eu tive muita sorte, muita bênção de Deus. Eu passei no primeiro concurso que eu fiz para cartório, né? Ah, Renata, mas você fez Goiás, você fez Santa Catarina. Não, eu fiz inscrição e fui lá brincar de fazer prova. A minha preparação foi exclusivamente para São Paulo. A Clísia foi meu suporte nisso, a Clísia, a Cecília, e com a Cecília a gente estudou juntas. da Oral de Santa Catarina, que eu falei, Rê, atualizou o código de normas, vou te mandar, que ela ia fazer a prova oral. Ela respondeu, não precisa mandar não, que eu não vou ler. Não vou ler. E fui fazer, e as pessoas acham engraçado isso, ou podem achar também que seja marketing, né? Mas eu fui fazer a prova oral de Santa Catarina, eu bebi no dia anterior, e eu nem bebo, mas eu fui e me diverti, porque eu nem me lembro mais se já tinha o resultado de São Paulo, não sei, já não me lembro mais, eu não tenho uma memória tão boa quanto a Cecília. E eu fui fazer a prova brincando, fui para me divertir mesmo e tirei, eu acho que 8,4 ou 8,6 nessa prova de Santa Catarina. Nossa, Renata, como você é inteligente. Não, não sou, definitivamente. A Cecília sabe disso, o quanto eu me esforcei, o quanto eu estudei durante 3 anos e meio. Agora, o meu foco sempre foi São Paulo. E a capital. Não existia para mim a possibilidade, até porque eu achava assim, gente, não dá para eu ir para o interior e, para eu conseguir ficar 10, para eu conseguir um cartório na capital, eu imaginava que eu precisava estudar 10 anos, né? Ela Sim, falou isso o tempo todo no concurso. Eu tenho que estudar 10 anos para chegar na O capital. meu, Sim, meu eu só estou foco, estudando por estudar. Eu meu vou foco é o fazendo por décimo fazer. quarto. Mas meu meu foco é o Lembra, foco, Rê? 14º. Lá eu O consigo foco o é, cartório da capital. E eu meu falava, que foco é é o isso, décimo Renata? Tá quarto. doida? Lógico que não. isso, meu foco é o 14º. E eu vou treinar todo esse tempo, porque vai dar certinho o tempo da minha aposentadoria e eu conseguir o cartório. Eu não sei que idade vocês têm, mas eu, quando fiz esse plano, eu tinha 48 anos e um filho de 3 anos de idade e uma filha de 12.
anos. E assim eu me organizei e na véspera, na semana que antecedeu a divulgação do resultado final, eu liguei para a Cecília e falei, amiga, eu sonhei, você vai passar em 10º lugar. E aí ela falou assim, eu recebo essa bênção, amiga, eu recebo e tal. E eu estava super feliz, assim, com o 10º lugar da Cecília. E aí, quando saiu o resultado, o 10º lugar era meu. E ela falou, viu, amiga, o 10º era seu. E com essa classificação que eu realmente não esperava, de forma alguma não esperava, eu poderia ter escolhido outros cartórios na capital, com tabelionato de notas e com faturamento de milhões por ano. E, diferentemente disso, eu escolhi um tabelionato que estava fechado e que no primeiro semestre eu assumi 31 de outubro. E até dezembro, o faturamento do primeiro cartório de notas da capital foi R$ 38.000. E algumas pessoas até já. Para mim, ninguém pergunta, que eu acho que ninguém tem muita coragem, mas já perguntaram para a Clísia como ela pode ter largado a magistratura federal para assumir um cartório que em um semestre faturou R$ 38.000, sendo que ela passou em 10º lugar e deixou 2 cartórios na capital que faturavam 10 milhões por ano. Acreditem, a escolha da sua serventia envolve inúmeros outros fatores. E eu ficava muito brava quando as pessoas me diziam isso. E muitas vezes eu perguntava também para as pessoas, mas espera aí, desse valor que está no CNJ, quanto é que fica de verdade para mim? Porque, não, eu sou uma juíza federal. Como é que eu vou largar a magistratura federal para, né, o Olimpo, né, amigo? Tava no céu, no Olimpo, né? Topo da cadeia alimentar. Como é que eu posso pensar em largar a magistratura sem me aposentar e pegar um cartório? Pois é, amores, eu fiz isso. E o meu cartório faturou R$ 38.000 no semestre em que eu assumi. Renata, você é surtada? Não, acredito que não. Tá bem? Ah, Renata, você é de família rica? Não, acreditem, também não. Meu pai é consertador de fogão até hoje. E ele trabalha todos os dias, 12 horas por dia, com muito orgulho. Então, na verdade, o cartório é um sonho, é um desejo e é um investimento. O meu cartório. Então, quando eu planejei durante os meus anos de estudos que eu queria ter um cartório na capital e Deus me deu esse cartório na capital, eu não poderia dizer eu não quero, eu vou ficar mais 10 anos aqui estudando para outro cartório. Não, eu sonhei, ele me deu, eu escolhi e eu deixei uma outra história para trás. Sofri muito, foi muito difícil, foi uma decisão muito difícil e as pessoas às vezes falam assim porque eu acabei viralizando na internet por conta dessa decisão. Tenho 140 mil seguidores no Instagram, mas ouço muitas colocações do tipo: você já está milionária. Ah, que escolha difícil o quê? Você vai deixar uma estrutura federal para ganhar 10, 15 vezes mais. Mas não é bem assim. Ter um cartório é muito difícil. Gerir um cartório é muito difícil. E é muito diferente do que eu fazia. Eu vivi numa redoma durante quase 2 décadas, que era magistratura federal, eu era servida. Eu era servida. Eu era uma servidora pública, prestava um serviço de qualidade, me honro muito, tenho muito orgulho, mas hoje, na minha serventia, eu sirvo. Eu começo servindo os meus prepostos. Então, é uma visão muito diferente. E diferentemente de um registro de imóveis, o tabelionato exige que o tabelião seja um cara que corra atrás dos seus clientes. Não vem caído do céu. Renata, e aí, qual foi o saldo? Tô feliz pra caramba. Renata, você se arrepende nem um dia da minha vida.
nem por 10 segundos da minha vida. E isso me emociona porque eu me vi vocacionada ao tabelionato. E é muito legal que eu ouvi minha filha, que agora tem 15 anos, eu ouvi a minha filha dizer outro dia para uma outra pessoa, não sei em que contexto, não me lembro que a minha memória não é boa. E a minha filha disse assim: o cartório da minha mãe é o melhor cartório que existe. A minha mãe é a melhor tabeliã que existe. Olha isso! Ganhei o mundo! E ela dizia antes assim: mamãe, eu não acredito que você vai deixar de ser juíza federal. Mamãe, eu tenho o maior orgulho de dizer que você é juíza federal. E agora as pessoas vão me dizer, vão me perguntar o que sua mãe faz? Eu vou falar: ai, minha mãe trabalha no cartório. Eu falei, isso mesmo que você vai dizer, a sua mãe trabalha num cartório. E ouvir a minha filha falar isso há poucos dias, de um jeito tão orgulhoso, me deixou mais convicta ainda. Renata, e aí? E o dinheiro, né? Porque, lógico, a gente tem que pensar no dinheiro. Como é que estão as coisas em relação ao dinheiro, Renata? Vejam bem. Evidentemente que eu não vou ser indelicada de abrir o meu faturamento para vocês hoje, até porque passados 10 dias vocês poderão olhar no. Você me Não, só. não, eu vou ser indelicada, Clísia. Eu vou abrir o meu O faturamento. faturamento é seu? Pronto, eu vou abrir o meu faturamento. No semestre no primeiro semestre que eu assumi, né, o semestre foi R$ 38.000, tá lá no CNJ. E agora nós vamos fechar esse semestre, eu não sei direito quanto vai dar 3,5 milhões o semestre, alguma coisa assim. Então, foi um faturamento, ou quase 4 milhões, eu não sei direito, mas foi uma multiplicação por 10 em um ano, né? Eu abri as minhas portas, Medina, no dia Por 10 18, não, Rê. não, por 100. Não, porque se você fosse por 10 era 300 mil. Ah, então eu quanto? Ainda bem que a Sem gente não é das reais. exatas aqui, né? Não, Ainda bem a que não faz Marcela matemática no ajudou ali concurso. por 100. Eu não sei. Eu ainda sou a menor, o meu cartório é o menor cartório da capital, ainda. Mas ele ainda será um mediano do cartório. Eu não tenho a intenção de que ele seja o maior, o que esteja entre os 5 maiores. Não, não é isso que me move, não é que brilha os meus olhos, porque senão eu teria escolhido os outros cartórios que já tinham faturamento de 4,5 milhões, 5 milhões por semestre. Mas, Medina, voltando ao que eu queria te dizer, eu abri as portas no meu cartório, eu assumi 31 de abril, 31 De de outubro. outubro. Mas meu cartório estava fechado e eu tive que reabrir o meu cartório e eu mudei o meu cartório de lugar. Então eu fiz um monte de coisa. Eu não tinha equipe, então eu tive que montar equipe. Eu trabalho na capital com tubarões. Os meus colegas, eu tenho um orgulho de fazer parte desses 30 colegas que são 29, nós somos 30, né? E são outros 29 cabeçudos, talentosíssimos. E eu me orgulho de só eu e o Caçama terem chegado assim direto na capital, sem ter passado por lugar nenhum. Mas diferente do Caçama, ele pegou o melhor, eu peguei o pior, né? É, mas eu estou muito feliz porque eu abri 18 de dezembro. E eu abri, éramos eu e 4 prepostos. E nesse dia, 18 de dezembro, entraram 60 pessoas no meu cartório. E aí no dia seguinte a gente já começou a correr atrás, e nós fechamos 2024, eu e mais 28 prepostos. Então, eu estou muito feliz, muito feliz, muito feliz. A minha equipe é a minha cara, o meu cartório é a minha cara. Eu Tá lindo. estou
Eu estou construindo uma história diferente, eu tenho plena consciência disso e modéstia zero, porque eu não sou uma pessoa modesta. Até porque você é uma leonina legítima. Legítima. Então, com as graças de Deus, em nome de Jesus, o meu cartório vem colhendo frutos, apresentando um trabalho totalmente diferente, Medina. Eu venho com um jeito diferente, eu não sou igual, meu cartório não é igual, e os frutos disso estão no Google Drive, que em um ano de trabalho eu tenho mais de 1.800 avaliações e nota 5 dada pelos clientes. Então, não sou só eu dizendo, eu tenho um aval público de uma satisfação específica e a minha equipe trabalha com sangue nos olhos, é gente minha. Eu não tenho escrevente, como é o padrão na capital, de escreventes com carteira. Eu não tenho. Eu sou dona do meu cartório. Hoje, qualquer um, menos o Leonardo, que é o meu substituto, mas qualquer um pode falar que vai embora e o meu faturamento não muda R$ 1. Tá bem, meus queridos? Então, boa sorte! Comecemos 2025 para a realização de sonhos e concretização de uma vida melhor e a prestação de um serviço público jurídico de maior qualidade. Sejam bem-vindos. Obrigada, Rê, obrigada, Medina, obrigada, Cecília. E agora vamos falar assim, para vocês, o que vocês falariam para quem agora, porque tem o estudo do ENAC e tem o estudo para o concurso do Estado. O que eu tenho falado quando a pessoa me pergunta é o que, qual é o seu foco? Porque tem gente que fala assim, meu foco é um edital que nem tem previsão de sair, então foca no ENAC. Você estudando para o ENAC, você vai estar estudando também para o concurso do Estado. E a gente tem o caso de Minas, que está com o edital aberto. Qual seria, assim, que vocês falariam? Como que a pessoa estuda de forma estratégica para conciliar? Para quem vai ter foco só no ENAC, para quem tem foco em outros concursos e para quem também quer prestar Minas. Eu acho que, eu vou iniciando aqui falando, que é o meu caso, na verdade, considerando que eu quero fazer Minas também. Então, Minas Gerais, considerando que veio o edital, já está publicado, a gente já tem a quantidade de questões que vão ser cobradas. O ENAC vai ser cobrado na fase oral, então a pessoa vai precisar estar habilitada na fase oral, apresentar a sua habilitação. A essa pessoa, ao meu ver, ela deve focar, centralizar o seu estudo no concurso de Minas. Por quê? Porque o estudo que ela fará para Minas Gerais será aproveitado. A gente espera, né, que o ENAC ele seja uma cobrança mais generalista das questões que envolvam a Lei de Registros Públicos, né, o Código Nacional, que foi um compilado que o CNJ fez de todos os provimentos, fez um compilado de todos os provimentos que a gente já vinha estudando anteriormente, antes da existência lá do Código Nacional, o provimento 149 de 2023, né, que compilou todos os anteriores provimentos do CNJ que envolviam as questões relativas à matéria notarial e registral. Então, provavelmente a cobrança vai ser dessas 60 questões que vão ser cobradas no ENAC, e aí considerando o concurso de Minas que vai cobrar 40 questões, provavelmente essas questões que vão englobar Minas e que vão englobar as questões da ENAC, elas vão conciliar essas matérias, ainda que Minas terá o plus de cobrar o Código de Normas de Minas Gerais. Minas Gerais, e aí eu falando, né, de Minas Gerais, ele normalmente tende a fazer uma cobrança maior do seu Código de Normas. Talvez a Clísia aí, que deve ter feito um estudo mais aprofundado dos concursos anteriores, ela talvez tenha mais bagagem para falar sobre isso. Mas o que eu percebi, assim, dos concursos anteriores é que Minas tende a fazer uma cobrança maior do seu próprio Código de Normas. Mas a gente também, é igual São Paulo, né? Tem a cobrança grande, Minas e São Paulo eram os dois estados que tinham a cobrança maior do próprio código na prova. É que a gente não sabe agora com o Código de Normas Nacional, né? Qual vai ser. Eu acredito que tanto um quanto o outro, a cobrança maior vai ser do código do estado. Eu acho que pode ter, sim, uma quantidade aí
de questões do Código de Normas Nacional, até porque tem alguns assuntos que não estão dentro do Código de Normas do Código de Normas do Estado, mas eu acho que continua, pode não ser na mesma proporção, mas eu acho que vai continuar sendo o mais cobrado. Sim. Isso, né, essa cobrança do Código de Normas do Estado de Minas vai invalidar a leitura e a cobrança eventual da Lei de Registros Públicos no concurso de Minas Gerais, da Lei 8935 no concurso de Minas Gerais, do Código Nacional de Normas, né, do Provimento 149 de 2023 e suas alterações no concurso de Minas Gerais? Não. Então, eu faria, considerando a minha diretiva a necessidade de conciliar esses dois estudos, focaria no concurso de Minas. Então, eu não faria uma alteração no estudo em detrimento do Exame Nacional e aproveitaria o estudo de Minas Gerais para poder fazer o estudo para o Exame Nacional. Então, eu faria alguma alteração na minha diretiva, no meu estudo com relação ao Exame Nacional ou ao concurso de Minas Gerais? Não faria. Continuaria estudando da mesma forma que eu estou estudando para Minas. Com relação a estados que eventualmente ainda não estão, né, com editais em aberto, aí eu faria um estudo um pouco diferente. Aí, de fato, eu voltaria o estudo para o ENAC. Não faria um estudo voltado inicialmente, então não leria um código de normas específico, eu faria um estudo mais generalista, eu verificaria de fato quantas questões estariam sendo cobradas pelo ENAC, e aí a gente tem aquele rol de questões, qual que é a relevância daquelas matérias para o Exame Nacional, e aí eu utilizaria, obviamente, gente, eu acho que todos nós aqui sabemos que a cobrança maior para questões de primeira fase é a lei seca, né? A letra fria da lei. Então, considerando isso aí, eu faria um estudo preponderante pela lei seca. Então, quanto tempo você tem, e aí dando dicas mesmo de estudo para essa primeira fase, para o Exame Nacional. Quanto tempo você tem de estudo? Você tem 2 horas? Você tem 3 horas de estudo? Então, se você tem 2 horas de estudo, se você tem 3 horas de estudo, majoritariamente você precisa ler a letra da lei, porque você precisa memorizar, o seu cérebro ele precisa já ter a familiaridade com a letra da lei da forma como ela é cobrada. E aí, o que vai te auxiliar com relação a isso? Material da Clísia, aquelas questões de BOF que a gente faz repetidamente e pergunta por que a gente está fazendo essas questões aqui que estão vindo repetidas toda hora? Pelo amor de Jesus Cristo, porque é isso que cobra, entendeu? Porque é exatamente o que vem nas provas de forma repetidas, de formas incessantes. A memorização vem com a repetição. E tem temas que são mais cobrados, tem temas que sempre estão presentes na prova. Então, eles têm que ficar repetindo mesmo para gravar. Exatamente. Posso dar mais um depoimento? Alguns segundos só. Quando eu comecei a estudar pelo material da Clísia, nem chamava projeto cartórios ainda. Chamava outro 12 SP, que começou do material para o 12. Bom, aí, Medina, eu comecei a ler. Aí eu via que repetia, né? Aí eu mandava mensagem assim: olha só, acho que vocês se equivocaram, tá repetindo a A leitura das normas. leitura das normas. Eu igualzinho, Renata. Igualzinho. Aí eu, na minha cabeça, era assim: eu vou ler as normas. E aí, depois que eu passei, uma pessoa que já é escrevente há muitos anos, aí ele virou e falou assim: eu prestei o concurso também, mas eu não consegui passar. E ele é um escrevente poderosíssimo e tal. Aí eu falei: mas você estudou como? Aí ele falou assim: eu li o capítulo 16. Aí eu: é? Pois é, amigo. Então, eu li as normas, eu perdi as contas de quantas vezes eu li as Mais de normas. 20, né, Rei? Muito mais, amiga, muito mais. E aí eu falei assim: eu fiz 22.000, amigo. E você acha que você leu o código, você leu o capítulo 16 e você vai concorrer comigo e você vai passar na minha frente? Não dá, amigo.
Não Não dá nem para passar, quanto mais na frente. Você pode ser o escrevente que for, você pode trabalhar com cartório o tempo que for, que você não vai conseguir concorrer com quem está estudando de verdade. Então, a Exatamente. repetição é chato, gente. Gente, é chato. Queria me matar, é a Clísia vir com esse negócio de revisão. Deus, Uhum. que Gente, e o raiva. mais importante do estudo, desculpa, Renata, te interromper, Não, não, eu já não acabei. é, não é a primeira vez que você lê o material. É eventualmente a segunda, é a terceira, é a quarta, porque é exatamente o momento que você vai conseguir fixar aquilo que de fato é relevante na matéria. E às vezes você vai errar uma questão de uma matéria que você já está careca de saber. E vai falar, meu Deus, como eu errei isso aqui? Porque na sua cabeça você De já novo, vai ter conciliado teve uma questão que eu aquela. errei 5 vezes. Cinco vezes. Eu falei, não é possível. Não Eu tem tô com algum condição, né? problema mental, só pode. E aí é onde você precisa repassar a matéria, entendeu? Você vai voltar na matéria que você já sabe, porque nós, seres humanos, a gente quer o conforto. Isso aí, tem 1 milhão de livros que vai falar isso, gente. A gente quer a situação do conforto. A gente não quer o desconforto, mas é o desconforto que faz a gente, de fato, fazer a diferença. É quando você sai do seu eixo comum. E por que que eu tô falando isso? Porque se você só procura a matéria que você gosta, eu vou estudar. Eu tô ótimo, eu vou estudar direito civil porque é o que eu gosto. Mas se você não estuda empresarial, administrativo, matérias que você não tem uma Constitucional, familiaridade, tributário. você não tem uma familiaridade tão grande, você tem uma dificuldade. Eu fazia exatamente isso. Quando eu pegava matérias que eu não tinha tanta facilidade, porque eu sabia, assim, obviamente, tinha situações e situações. Tem dia que você não tem cinco para estudar, com perdão da palavra. E aí eu pegava matérias que eu eventualmente gostava mais. Eu vou estudar, eu sou meio doido, eu gosto de direito administrativo. Eu falava assim, hoje eu vou estudar tombamento, que é um trem que eu gosto e eu acho uma bobeira. Aí eu pegava uma matéria dessa, ficava lá, dava uma lidinha em tombamento, dava uma revisadinha em tombamento, porque eu gostava de estudar, quero estudar hoje princípios de direito administrativo. Que é uma bobeira, entre aspas, assim, mas na prova oral de Tocantins, eu fiquei com 9,5 ou 9,75, não lembro agora, porque, e o cara me cobrou uma questão ridícula de princípio administrativo, eu sabia de qual é salteado, e na hora eu não tenho. E para mim era uma coisa que eu falava assim, nossa, isso que se me cobrar, hahaha. Entendeu? Mas é uma coisa que se eu tivesse revisado ali 5 dias, eu não teria perdido 0,75, 0,6, enfim. Mas há necessidade de revisão. Ainda que você saiba muita matéria, ainda que você goste muito da matéria, então, mas a situação que eu estava colocando aqui é que você precisa estudar matérias normalmente, e aí, se você estiver mais descansado, você estuda matérias que você não tem tanta facilidade ou que você não goste tanto, porque esse vai ser eventualmente o seu diferencial. As provas orais, você não tem eventualmente como escolher aquilo que vai ser cobrado de você. Você precisa saber quase tudo, sobre tudo. Entendeu? Você não sabe qual é o perfil do seu examinador, isso às vezes a gente tem que levar em consideração. Você não sabe qual que é a matéria que vai ser cobrada, então você tem que ser um generalista, você tem que ter uma percepção boa, basicamente, sobre tudo. A gente estava vendo a psicóloga, né, a Rafaela, falando antes da necessidade de você se colocar em situações de desconforto. Isso é essencial, porque eu tenho vários amigos que estudam para concurso há muito tempo e não gostam de falar em público. E aí não gostam de fazer questões de prova oral. Eu me colocava, eu sei que a Renata também se colocava à prova em várias provas orais, em vários cursos de provas orais, porque a gente entende a necessidade disso. Eu tenho gravações da minha primeira arguição oral e da minha última arguição oral. Na prova oral de Goiás, eu tirei 10, eu fechei os 3 grupos. E eu tenho certeza que se eu não tivesse feito tantos treinamentos, eu eventualmente não teria tirado a nota que eu tirei. E isso, obviamente, me colocou numa classificação absurda. Eu estou no cartório que eu estou hoje graças a isso. Então, você precisa se colocar nessa situação de desconforto. Você precisa estudar matérias que você não gosta tanto. Isso é muito importante para você. O ENAC vai cobrar uma questão de penal e processo penal. Tudo bem, o ENAC vai cobrar uma questão de penal e processo penal. Às vezes, você pode deixar esse estudo para a sua prova do seu concurso, porque, de fato, a gente parte do pressuposto que uma única questão não é tão relevante se você somar
todas as demais questões, a depender do tempo que você tem para o estudo. Vamos supor que a prova vai ser marcada para o mês que vem. Então você não precisa terminar o processo penal, meu querido, porque você tem 60 questões para fazer de notarial e registral. Você tem 22 questões, se eu não me engano, para fazer de direito civil. Então você precisa estudar pelo menos essas duas matérias muito bem. E a gente sabe que existe um arcabouço gigante de matéria de direito civil para estudar. Você tem que nascer e morrer no direito civil. Então você tem uma vida inteira aí no direito civil pra você estudar. Então você não tem tempo, estrategicamente falando, você não tem tempo de estudar no processo penal se a prova for no mês que vem. Agora, se a prova do ENAC for lá para os meados de outubro, você não tem motivo, você não tem justificativa nenhuma para não estudar penal processual, porque isso vai ser cobrado na sua prova, no seu concurso que você quer fazer, no seu estado que você quer fazer. E, eventualmente, isso pode ser cobrado numa prova oral. E aí você vai falar o quê para o examinador quando ele te perguntar? Ai, eu não estou, infelizmente, excelência, eu não tive a oportunidade de estudar porque eu tive que estudar para o ENAC. Não vai, né, meu querido? Porque esse argumento ele vai falar assim, ó, beijo, meu querido. Boa sorte para a próxima prova. Então, você precisa utilizar o tempo que você tem de forma Agora, estratégica. para o ENAC também, Medina, o que é que eu fico pensando? Eu estava vendo, são 60 questões de registros públicos. Você me corrige, tá, Cris, se eu estiver errada. Eu vou colocar aqui na tela, peraí, deixa eu compartilhar. São 60 de registros públicos. Quantas de direito civil, Cris? São 15? São 14. 14. Eu sei que 83% da prova é registros públicos, direito civil e constitucional. Administrativo e constitucional, olha bem. Eu acertei, é 22. Então, assim, 40 registros públicos, 22 direito civil, administrativo e constitucional 14, tributário 6, empresarial 6, processual civil 6, penal e processual penal 6. E Minas, né? Minas, a Clísia comparou os dois. O ENAC é 61 de notarial e registral, 14 de civil, 14 de administrativo e constitucional, 4 tributário, 4 empresarial, 2 processo civil, 2 penal e processo penal. Então, assim, se eu fosse fazer agora, vamos supor que eu quisesse fazer Minas e eu preciso fazer o ENAC, porque senão não adianta eu passar em Minas, porque eu não vou estar habilitada para prova oral. Então, eu preciso fazer as duas. Tem que ter uma atenção especial. Minas, eu não vi o edital. Continua tendo aqueles 50% em cada grupo? Não. Ah, que bênção. O que precisa agora é tirar pelo menos 60%. 60% geral. Ótimo, melhorou assim exponencialmente. Mas agora não tem mais os 50%, o que facilita muito o estudo conjunto. Muito. Se fosse naquele outro formato, não tinha. Quando eu fiz, o último concurso de Minas que eu fiz, foi na época que eu estava fazendo São Paulo, eu fiz quase 70% da prova, mas eu não fiz o mínimo, os 50% em penal e processo penal, então não passei. Tinha gente que fez 51% da prova e passou para a segunda etapa porque fez os 50% em tudo. Então, assim, eu acho que agora facilitou muito. Mas o que eu queria dizer, como até um conselho, né, para vocês. Eu penso o seguinte, notarial registral, por mais que seja importante sim as normas estaduais, não vou falar que não é, principalmente Minas e São Paulo, tá? Eu acho que estados menores, eu acho que nem vai ter tanta relevância, mas Minas e São Paulo é essencial também ler as normas do estado. Isso não exclui o estudo do Código Nacional de Normas. Por que não exclui? Porque os códigos estaduais, eles vão complementar o que não tem no Código Nacional de Normas. Mas não tem divergência entre os códigos estaduais e o que está no Código Nacional de Normas. Então, eu penso que, assim, o estudo do Código Nacional de Normas se tornou extremamente relevante, principalmente por causa do ENAC, mas o estudo dele vai ser a base para o estudo dos códigos estaduais, tá? Uma coisa não exclui a outra em hipótese alguma. E aí, até pensando nisso, até como uma forma de auxílio, principalmente para quem não tem muita familiaridade com cartórios, ou de repente quem é de uma especialidade, mas não tem muita familiaridade com outra, a gente está fazendo, né, esse estudo do Código Nacional de Normas, essa leitura diária desse Código Nacional. Por quê? Eu lembro quando, né, a Renata Padilha vai lembrar também, quando a gente estudava para o 12º, começamos com seis meninas, se eu não me engano.
E aí, o que que acontecia? Elas tinham muita dificuldade na hora de ler as normas de São Paulo, de entender. A Renata mesmo falava, Cecília, isso para mim é tão abstrato. Eu lembro do dia que ela falou comigo, Cecília, eu não sei o que é um classificador. Eu não sabia se eu ria, se eu chorava. Falei, mas não é possível que a pessoa não saiba o que é um classificador. Mas por quê? Quem não está no dia a dia da serventia, às vezes coisas básicas para a gente que está, não é básico para quem não está. E aí a gente sempre pensou isso, eu fiz com elas, nós fizemos durante mais ou menos um ano uma leitura do Código de São Paulo, só que não era todos os dias, até porque eu precisava estudar também, né? Mas a gente lia juntas, inclusive, cada hora uma lia uma parte. Foi um estudo excelente, a gente fazia uma vez por semana, às vezes quando dava duas. E a gente sempre falava, a gente precisa fazer isso depois que a gente for aprovada, para ajudar o pessoal, para ajudar quem não consegue entender concretamente o tão abstrato que é as normas. Aí a gente pensou, vamos fazer para São Paulo? Vamos fazer para São Paulo. A nossa primeira ideia era fazer para São Paulo. Só que aí veio o ENAC. Quando veio o ENAC, nós falamos, então, ao invés de fazer para São Paulo, vamos fazer nacional, porque agora que tem o Código Nacional de Normas, vamos fazer um estudo nacional. E por isso que a gente bolou esse curso, que inclusive começa hoje, que é do primeiro ao último artigo do Código Nacional de Normas. Uma leitura diária. Nós somos alguns professores, cada dia um professor vai ler com vocês. E aí, por que eu estou falando isso? Porque, assim, não é a questão só de, tá falando para vender. Não é por isso, não é para isso. É lógico que a gente também faz, até porque a Clísia precisa nos pagar, né? Então, a gente precisa ajudá-la a efetivamente vender. Mas por quê? Porque a gente tem certeza, não é que a gente acha, não, a gente tem certeza da qualidade do material e da qualidade do estudo que a gente vai entregar para vocês. Eu tenho certeza que quem fizer esse curso, quem fizer e conseguir assistir todos os dias, por quê? Porque ao invés de vocês ficarem lendo sozinhos e ficar lá, de repente, em um artigo, tentando decifrar o que aquele artigo quer dizer, vocês vão estar com a gente, com os professores, para poder explicar para vocês. Então, aquela leitura de uma hora e pouco que vocês teriam para ler as normas, para ler registros públicos todos os dias, vocês vão fazer com a gente. Então, vai facilitar muito o estudo de vocês. E mesmo quem já vai fazer Minas ou que vai fazer outro estado, vocês podem ter certeza que essa leitura em conjunto do Código Nacional de Normas vai dar um embasamento para vocês maravilhoso. E, 60% da prova. São Paulo, registros públicos, é 50%. Minas, 40%. Então, assim, vocês podem ter certeza absoluta que esse estudo conjugado para o ENAC, através dessa leitura do Código Nacional de Normas, vai dar embasamento para qualquer estado que vocês forem fazer, tá? E eu faria, né? Até assim, eu tô falando porque seria o que eu faria. Se eu estivesse estudando, o que eu faria? Eu tiraria esse horário da leitura das normas, eu faria com o curso, tá? E estudaria as outras matérias em paralelo, direcionada para o estado que eu iria fazer. Então, vamos supor, vou fazer Minas. Eu tiraria pelo menos uma hora e pouquinho, que vai ser essa leitura diária do Código Nacional de Normas, que vai dar um embasamento também para o concurso de Minas. E tentaria mais uma hora, eu tô falando assim, uma média de 2 horas, tá, gente, de estudo. 2, 3 horas, que eu acho que é o que a maioria tem, tá? O restante do tempo eu pegaria para poder fazer o curso específico do Projeto Cartórios para Minas Gerais. Por quê? Porque desse jeito vocês vão englobar tudo. A matéria que vocês vão estar vendo no concurso para Minas, né? Direito Civil, eu acho que fiquei sem áudio. Não, você tá dando para ouvir normal. Faz isso, só um Você minuto. está com áudio? O que acontece, gente? Isso que a Cília está falando é lógico, né? De vez em quando eu acontece isso aqui. Que ela está Ao dizendo, invés de mas vocês ficarem... Pode falar, Renata. fazendo prova, muitas vezes, né, a gente fazendo a prova de verdade, do 12º, a gente lembra da voz do outro. Eu lembrava da voz da Cecília falando, e a gente fez muito esse estudo de ouvir o outro, dessa leitura em conjunto, e isso foi fundamental para a gente passar. Eu não sei para a Cecília, que ela já sabia, agora também. foi fundamental.
Gente, elas me faziam cada pergunta que se eu tivesse lendo sozinha, eu não pensaria aquilo, entendeu? Então, assim, é um aprendizado conjunto, vocês podem ter certeza. Quem está lendo aprende, quem está ouvindo aprende, e a gente aprende ainda com as dúvidas uns dos outros. Então, Exatamente. assim, se eu fosse fazer hoje, o que eu faria seria isso. Eu faria o curso, né, do Projeto Cartórios, que normalmente é 1h30, 2 horas de estudo, voltado para o Estado, porque aí você vai ler lá direito civil, você vai pegar penal, você vai pegar processo penal, você vai ver toda a matéria, e faria esse curso voltado para o Código Nacional de Normas, para o ENAC, porque aí eu acho que você vai englobar tudo. Você vai englobar tanto o Código Nacional de Normas quanto as matérias específicas. Você vai estar fazendo um estudo conjunto para o ENAC e para o Estado, tá? Isso seria, se eu fosse estudar agora, voltar a estudar, seria o que eu faria. Mas vocês podem ter certeza que ajuda e ajuda muito. E isso que a Renata falou, eu escutei de vários alunos para o 13º concurso. Vários alunos falaram, Cecília, eu escutava a sua voz na hora da prova. Na hora que eu lia a questão, eu falava, nossa, Cecília leu isso aqui comigo. E eu lembrava. Eu tive até uma colega, que é colega registradora, né? Lógico que eu não vou citar nome, mas ela fez o curso gratuito. Lembra, Clísia, que a gente deu um curso gratuito da última semana? Ela falou, Cecília, eu não consegui ver para a prova de... Primeiro foi provimento, né? Ela não conseguiu ver para o provimento, mas depois ela viu para a remoção. Ela aumentou 10 questões em registros públicos. Ela falava, eu ouvi a sua voz, tudo que você falou caiu na prova de remoção. Parece que você sabia até o que ia cair na prova, não sabia, viu, gente? Mas a É pessoa porque a gente elogiou pede bastante iluminação a Deus, aquela né, para senhora. poder... E também a experiência que a gente tem, né, de tantos concursos. Mas podem ter certeza, viu, que vai ser um material muito bom que a gente vai dar para vocês aí e que vai ajudar muito, tanto para o ENAC quanto para os concursos estaduais. Eu tenho absoluta certeza disso. Medina, Ô, acho que ia falar Cecília, alguma coisa. eu só queria falar que eu também utilizei esse método, esse exato mesmo método da Cecília e da Renata, de estudar a letra da lei em grupo. Eu já cansei de falar isso em outras oportunidades que eu tive para poder dar o meu testemunho de estudante, que eu utilizava esse método porque, para mim, sempre foi mais fácil estudar a letra da lei, porque eu acho que é a parte mais difícil, é a parte mais maçante de você, de fato, ter uma constância, fazer esse estudo de forma constante, sozinho, em casa, tendo 1 milhão de coisas que você possa fazer, que é mais divertida do que ler a letra da lei. Eu sempre utilizei esse mesmo método. Né, a Renata e a Cecília elas tinham o clube da Luluzinha delas, eu tinha o clube da diversidade, que o clube ele englobava outras pessoas que poderiam participar. Mas era exatamente essa mesma forma, é a forma que eu também acho que é a melhor forma para estudar a letra da lei, porque além de você ter a constância necessária de você conseguir é, fazer essa leitura, você consegue, obviamente que tem que ser assim, um grupo de pessoas sérias, centradas, entendeu? E às vezes ter uma pessoa que está ali como mediador, como um professor, de fato, é essencial, porque essa pessoa volta e centraliza novamente né, o O grupo estudo, para né? poder fazer a leitura, e aí, porque assim, quando você está tirando dúvida, normalmente as coisas vão, ó. Eu mesmo, gente, sou uma pessoa que vai subindo, né? Vou falando, quando eu vejo, já estou lá em outra coisa, contando um caso. Então, se você precisa de fato de uma pessoa para poder centralizar e voltar para a leitura, porque senão dá 1 hora, que normalmente é o tempo que você faz uma leitura assim, concentrada daquilo que você está de fato fazendo, daquilo de fato que você está lendo, é muito rápido. Se você tem várias pessoas e acaba dispersando, acaba não sendo tão produtivo. Agora, se você tem alguém que volta isso e você faz essa leitura com um grupo que está focado nisso semanalmente, você vai ver que as coisas elas ficam bem mais tranquilas para você fazer e essa constância ela acaba acontecendo de forma muito Mas, natural. mas esse do Medina, CNM diariamente, Medina, tem são que ser 50 encontros. É todo dia. 50 Todo encontros, dia. todos os dias. Às vezes a Dá pessoa para lê fazer. sozinha, Medina, é isso que a Uma gente hora. pensou. 1 hora e meia, depende, porque às vezes são 5 páginas do Código Nacional de Normas por dia.
tá? Por quê? Uhum. Porque, primeiro, a dificuldade que as pessoas, principalmente quem não está na área ou quem não tem muita familiaridade com todas as especialidades, tem, foi isso que a gente pensou, Sim. tá? E você fica obrigado a realmente ter aquela hora que você tem que ler. Né? Então, por mais que seu Uhum. dia tenha sido super atribulado, a gente marcou para 7 da noite, que é um horário que está assim, pelo menos a maioria das pessoas já estão em casa, você consegue, não, pelo menos 1 hora todo dia eu vou entrar aqui, que esse Código Nacional de Normas vai entrar na minha cabeça e eu vou saber ele do primeiro ao último artigo. Na hora que vocês Uhum. pegarem para poder ler, que as pessoas pegarem para ler os códigos estaduais, vai ser muito mais fácil. Não, não Até porque compara. muitas vezes há uma repetição, né, Cecília? Há uma repetição do Não, que já tudo está no repete. Código Sim, Nacional, nos próprios sim, códigos de normas estaduais. Então você sim, acaba aproveitando 80%, 70% daquilo que você leu no Código Nacional no Código sim. Estadual, É né? isso aí. Então, É Ontem, isso aí. ontem mesmo a gente estava falando do Código de Pernambuco, né, Cecília, da É. segunda etapa. Muita coisa, Maravilhoso. ele tá muito atualizado, está um código muito Muito. completo. Agora, muita coisa do código é do Código É do Nacional. CNN. É, Muita exatamente. Isso coisa do aí. A maioria, CNM. inclusive. Tá atualizadíssimo o Código de Pernambuco, tá ó. Como o Medina falou, ler a lei é chato. E tem muita gente que fala assim: eu vou ficar perdendo tempo na letra da lei, só cai na primeira fase e não cai depois. Gente, ninguém faz segunda etapa se não Se não souber passar na primeira. localizar os assuntos dentro da legislação. E na oral também cai letra da lei nas perguntas. hoje em dia, viu, gente? Não é a Não é só a jurisprudência, primeira não. etapa, não. Não, o que mais está hoje em dia, até porque existe uma necessidade cada vez mais da possibilidade de você poder recorrer. Então acaba que se o examinador ele não tem aquele critério objetivo para poder de fato ter aquela correção, é muito improvável que haja uma judicialização. A gente sabe que o concurso de cartório ele tem essa questão da possibilidade assim de judicialização sobre tudo, sobre quase tudo. Então, os examinadores, né, as bancas, elas estão cada vez mais voltadas a critérios objetivos de exame. Então, acaba que eles estão menos preocupados em tentar procurar questões excepcionais. Eles estão mais querendo saber se você de fato sabe a letra da lei, se você sabe a prática, e menos se você saber a exceção da exceção. Então, hoje em dia, as provas elas tendem a cobrar muito mais do que está escrito na lei mesmo. Então, existe a possibilidade de você usar o vadimeco, né, o código. Então, se você sabe onde está localizado, isso vai te auxiliar. Se você já tem a leitura. Eu lembro de uma prova oral mesmo que eu fiz em Santa Catarina, que eu sabia exatamente onde estava. Eu não sabia exatamente onde estava, mas eu sabia mais ou menos onde estava a matéria. E foi o que me salvou na hora da prova, porque era uma questão de empresarial e sobre título de crédito, inclusive, e eu consegui lograr êxito na prova porque eu consegui localizar de forma muito mais fácil, porque eu já tinha lido também, porque se eu não tivesse lido, eu não saberia nem onde estava a, a, a questão. E a gente tem que considerar isso, que você precisa estar lendo para todas as fases. Não tem como você achar que não é importante. A Hanna perguntou aqui, Clísia, vão liberar questões do CNN para fazermos no site do Projeto Cartório depois da leitura? Depois da leitura, não. Por quê? Porque é um número pequeno por dia, que a gente calculou assim, porque não é simplesmente a leitura. Eles vão explicar cada artigo, vão tirar as dúvidas, por isso que não tem nenhum tempo definido para. Pode ter, acho que dependendo do assunto, pode chegar 1 hora e meia, 2 horas, então não é uma quantidade grande de páginas por dia. O que a gente vai ter? A gente vai ter questões do conteúdo da semana no final de semana. Aí que serve Mas até aí como uma vão ter revisão. questões. Todo Vão sábado, ter né, Cris, que questões, se liberam. todo sábado, mas não Renata diariamente. Padilha, eu gostaria que você desse o seu depoimento. O que você acha dessa Do leitura estudo diária? estratégico. Que você agora, inclusive, será professora. Gente, eu sou muito suspeita para falar sobre isso, porque eu tive a oportunidade de ouvir, enquanto eu fazia a segunda etapa do 12º, que apesar de eu, né, ser inteligente e estar ali fazendo a segunda etapa, que eu não conseguiria o meu cartório. Porque para uma pessoa como eu, e a pessoa que me falou isso não estava me depreciando, não, tá? Ela estava falando assim um conselho que ela acreditou nisso mesmo, que uma pessoa como eu que não sabia o que era o classificador,
não teria condição de passar de ter um cartório grande, de Mas passar a não ter fui eu não, tá, gente? Muito pelo contrário, eu sempre falei com Não, ela que ela não não, conseguia. não foi enquanto eu estava, no dia que eu estava fazendo a segunda etapa do 10º concurso, eu fui conversar com uma pessoa que estava na mesma sala que eu, fazendo a prova do meu lado, O uma décimo pessoa que eu segundo, né? do É, 12º, uma pessoa que eu é. admiro muito, e essa pessoa me falou, Renata, para pessoa como você, é muito difícil conseguir passar bem classificada, porque você não sabe nada Da do prática, cartório, né? da Ai, prática. Como é que Renata, eu você... falaria, eu seria essa pessoa, Renata, eu falaria isso pra você, falaria assim, querida, você vai estudar muito ainda, meu amor, não vai dar. Eu seria essa pessoa também. Eu seria cair, Exatamente, cara. exato. Essa pessoa me falou isso, e aqui eu devo a minha aprovação. Primeiro a Deus, lógico, né? Deus me abençoou muito, mas a esse estudo coletivo, porque era ali, ele fala, essa pessoa, Medina, que como você me daria esse conselho, ele falava assim, Renata, é muito abstrato para você conseguir entender isso. E, e ele não passou na segunda etapa. E eu passei. E ele Mesmo já ele era de cartório, grande, inclusive, não é? enorme, o cartório é enorme, grande, e é titular há muitos anos, e se a gente falar mais, a pessoa vai ser identificada, então é melhor a gente não falar mais. Mas aí o que que acontece? Esse estudo com a Cecília, né? Eu tive na minha trajetória pessoas generosas, então, que estudaram comigo, a Cecília, a Renata, a Ana, que também não sabia nada como eu, mas a Ana tirou a terceira maior nota na prova Na oral de São prova Paulo, oral. né? Então, assim, não se intimidem pelas pessoas que sabem muito mais. A Cecília, o Medina, né? E quem tiver do seu lado. Ok, eles sabem muito mais, eles têm muito mais experiência de cartório, mas isso não é certeza de que a gente não vai conseguir. Ah, é muito abstrato, eu não sabia, eu levei 3 meses para entender o que era classificador, livro, né? Não sabia. E isso não impediu a minha aprovação, mas foi graças a esse estudo, o conjunto todo, lógico, mas esse estudo me permitiu entender o que eu estava fazendo. E eu tenho colegas da magistratura federal que estão se preparando para estudar, né, para concurso, e eles falam assim: Rê, como é que você conseguiu entender isso? Eu falei, amigo, eu me juntei, quem sabe mais que eu? Eu estudei, não perdi meu tempo com quem era menos que eu, não, amigo. Eu fiquei só ali do lado da elite, com quem sabia mais do que eu. Então, o meu depoimento é que esse estudo no meu caso, foi fundamental, não teria conseguido. Glízia, estão perguntando se vai ficar gravado, para quem não conseguir assistir ao vivo. Vai ficar gravado, E né? vai ficar gravado, mas esse curso especialmente, o objetivo é que participe ali ao vivo, até para você tirar Terá dúvida. as É dúvidas. diferente, é diferente. O rendimento é muito mais fácil você memorizar o que você está ali ouvindo na hora que você está. Se você tiver alguma dúvida, você pergunta, você vai anotar. Tudo que você, as observações ali, você vai. Então, assim, é muito. Caso não possa, teve algum imprevisto, assiste depois. Mas tenta colocar como um compromisso mesmo para assistir ao vivo. Tá falando que o curso do CNN está chocando com o horário de outros treinos, tipo na terça. Explica que a gente vai mudar o A treino, gente Cris. vai enviar um e-mail para vocês falando da troca do horário. Pessoal, alguma dúvida sobre questão de estudo, de como conciliar o estudo do CNN com outros estados? Tem alguma pergunta específica ali para a Cecília ou para o Medina, para a Renata? Vocês querem complementar com alguma coisa específica? Não, o que eu, assim, sempre aconselho, eu sei que é batido, mas, gente,
foco, disciplina, determinação e fé. Não tem como não ter fé. Que seja, eu creio em Deus, mas que creia na energia, que creia no destino, como Medina falou. Mas a gente tem que acreditar. Fé é o quê? Fé é crença. E a gente precisa acreditar que a gente vai conseguir. Mas para isso a gente tem que fazer a parte da gente, não adianta. Então, assim, o estudo, por mais maçante, por mais chato, por mais enjoado que seja, porque assim, eu pelo menos não conheço ninguém, tirando a Renata Padilha, né, que adora estudar, eu nunca gostei, eu estudava porque eu precisava estudar, né? Eu gosto sim, não é que eu não gosto, eu gosto de estudar as matérias específicas do registro de imóveis, mas eu não gosto de estudar de forma ampla, penal, processo civil, Jesus Cristo, tomai a cruz. Não dou conta, mas precisa estudar, não adianta. Então, assim, a gente tem que ter uma determinação muito grande, porque senão, se você parar, você estuda anos, 1 ano, 2 anos, 3 anos, o resultado não vem, você desiste? Que dia que você vai conseguir? Nunca. E outra, se você para, vou parar 6 meses e voltar depois, gente, não faça isso. Não, nem que seja um estudo mínimo, mantenham, porque depois, para retomar o ritmo de estudo, é muito mais difícil, tá? E vocês têm que ter a certeza do que vocês querem e estar dispostos, como eu disse lá no início, a abrir mão realmente de festas, abrir mão de muita coisa, não adianta. É abrir mão de cinema, é abrir mão de filme. Eu parei de ver, eu não via televisão. Eu não sabia o que era ver televisão. E não, até hoje, eu acostumei tanto que nem hoje eu não vejo mais. Mas eu era noveleira, eu parei de ver novela, eu adorava ver filme, eu adorava ver série, eu parei tudo, porque não tem como. Aquele tempo que você tem, você tem 1 horinha sobrando para ver um filme, você já cumpriu sua meta do dia, vai ler uma doutrina, vai ver um livro especializado lá em direito civil, em registros públicos. Então, assim, a gente realmente precisa ter isso. Fé, foco, força e determinação, não tem segredo, tá? Milagre. Nem milagre, não tem. E não xinguem a Clísia, que eu já, de vez em quando, ela fica triste, sim, o povo reclamando, que tá lendo muitas vezes, que eu só dou lei seca. Falei, Clísia, mas não adianta, deixa eu reclamar, porque é assim que vai passar. Se não passar na primeira etapa, não chega na segunda, né? A Ana Caroline perguntou aqui, a Rê já respondeu aqui, mas como conciliar o estudo, né, prévio para a segunda etapa? Essa questão do estudo prévio para a segunda etapa também, não sei a opinião de vocês, mas depende de qual o concurso. A gente vai ter o curso para o 14º. Nele a gente tem conteúdo que vai ter conjuntamente do primeiro para a segunda também, mas é um edital que não saiu ainda, deve sair no segundo semestre. Agora, a gente não tem como colocar para Minas, que é um edital que já publicou, o estudo agora para a segunda etapa. Então, tudo depende também do período que você está começando a estudar e depende do momento. E depende do tempo que você tem de estudo, né? Porque, assim, já na reta final agora, se você tem muitas horas de estudo, faz a meta da lei seca, das normas, do ENAC, sobrou tempo, pega uma doutrina de registros públicos preferencialmente, né? Direito civil e registro público. Não vem ficar lendo doutrina de constitucional, de administrativo, pelo amor de Deus, gente, não percam tempo. Doutrina para ler registros públicos e direito civil. É o que vai cair na prova de vocês, tá? Agora, se não tiver tempo, não adianta, a gente é lei seca mesmo. Aí vocês têm que deixar para o momento da segunda etapa essa leitura da doutrina. Eu concordo com a Cecília com relação a isso. Eu acho que quando a gente fala em estudo para a segunda fase, muita gente acha que estudo para a segunda fase é estudo de peça prática, o que não é uma realidade. Eu acho que isso aí é um mito que a gente tem que desmistificar. E aí as menores notas são na dissertação. Exatamente. Aí talvez a Renata, talvez a Cecília, elas tenham mais arcabouço para falar sobre isso, porque a peça prática é uma nota, gente, ela compõe um plano geral com relação à nota da segunda fase. E aí, como é que você vai estudar de fato para uma segunda fase, considerando aí todo o material que você tem, considerando tudo que vai ser cobrado? Você tem 4 eventuais questões para serem realizadas.
você tem uma dissertação para você fazer sobre um assunto que normalmente engloba direito notarial e registral, ou mesmo que não seja de forma direta notarial e registral, ele vai estar ali vinculado a esse direito notarial e registral, e aí eventualmente vai ser cobrado alguma jurisprudência recente do STJ, do STF. Então, você precisa estar conciliando o estudo da lei seca, nesse momento aí, obviamente, com uma eventual doutrina sobre esse assunto. Esse estudo de doutrina, ele vai ser pontual, ele não vai ser um estudo, você não vai ser, querida, o Nelson Rosenwald, o Caio Maio da Silva Pereira, ninguém vai querer te cobrar isso numa segunda fase. Você precisa se você precisa de um conceito, eventualmente, você precisa saber. Porque, assim, o que é uma dissertação, por exemplo? Antigamente, eu acho que quando eu comecei a fazer concurso, e aí te dando meu relato, eu achei que o concurso público era igual dissertação de universidade. Você tinha que fazer uma dissertação argumentativa, então você tinha que linkar o primeiro parágrafo com o segundo parágrafo, então o assunto do primeiro tinha que ser vinculado para você poder usar um gancho do primeiro para poder pegar o segundo. E quem está lendo a sua dissertação não quer saber se você está enganchando o primeiro assunto com o segundo. Ele quer saber se você, no primeiro parágrafo, respondeu a alternativa A pergunta A, que eventualmente ele já te perguntou, se na B, no parágrafo E facilita a vida dele, responda, por favor, na exatamente, ordem. você já paragrafou todas aquelas questões que ele te perguntou, porque ele tem, querida, 1 milhão de dissertação para poder, sei lá quantas dissertações que essa pessoa tem para poder ler, e ele já tem palavras que ele precisa descobrir. Então, quanto mais você facilitar a vida do examinador, e isso tudo você vai ter com experiência, tá, gente? Isso aqui a gente está falando. Ninguém teve a sorte maravilhosa que a Renata, que é a glória de Deus, conseguiu do primeiro concurso dela, e aí, já ter esse insight. Eu não tive esse insight, tá? Eu fiz concurso para um cacete, com perdão da palavra, para poder chegar nessa loucura. Sim, Gente, isso aqui, ó. mas Por aí que eu não pensei nisso antes? Mas aí a Renata tem a questão também que ela era juíza, então ela tinha Juízo muita federal, fundamentação já de tinha rodado, pensa que ela tinha mais facilidade de escrita. Eu não tinha, não era concurseiro até então, tá, Juiz e gente? professora, doutora em constitucional. Aí, Não era. Eu era apenas um réis mortal que tinha o dia para trabalhar e a noite para descansar. Então eu não tive esse insight. Que aí eu fui descobrir exatamente essas coisas fazendo prova. Vocês viram o tanto de prova que eu fiz. Então, assim, e aí eu fui percebendo essas coisas, que, na verdade, o estudo para a segunda fase, de fato, você precisa estar fazendo um estudo junto com a primeira fase, não, porque não dá tempo. Esse estudo de segunda fase que você vai fazer, eventualmente um cursinho, ou que você vai fazer um estudo mais focado nele, para quem perguntou, você vai fazer com relação. Estudo de direito, uma hora eu tinha que colher vai. Não, querido, eu terminei o curso tem pouco tempo, tá? Não vem escala, não, porque eu sou jovem. Que esse cursinho que você vai fazer para segunda fase, você vai fazer pensando eventualmente numa peça prática ou numa redação, para você poder, de fato, aprender a estruturar peças práticas, porque o restante, É o que é o conteúdo do arcabouço jurídico, você já tem que ter do estudo que você já fez ao longo do tempo, entendeu? Montar a peça prática, faltando um mês para a prova, você aprende as dicas para montar, seja o extrato do registro de imóveis, seja a escritura. Se você tiver o conteúdo, montar a peça é facílimo, gente. Exatamente. O nosso dá essas dicas todas. Agora, se você não tiver o conteúdo, aí é que complica. Exatamente. Então, 1 mês, 2 meses, você vai aprender o conteúdo todo. Aí não tem como, realmente. Então quando a gente fala que estudo de primeira fase e estudo de segunda fase, você tem que ter o conteúdo. Nos cursos mais a longo prazo, que nem do 14º, toda semana tem os fichamentos ali do conteúdo de temas que você estudou durante a semana. É que esse conteúdo você não tem como colocar num curso com edital já aberto, que você tem data da primeira fase, conteúdo junto com o da segunda etapa. Até porque tem a questão do tempo. Você tem tempo? Você cumpriu todo o seu conteúdo de estudo para a primeira etapa? Sobrou tempo? Ainda tem como você ler alguma coisa voltada para a segunda etapa? E essa questão da dissertação, que é muito, a maioria foca na peça e acha que é a peça que vai fazer a diferença. E não é. A diferença fica na dissertação. Ou seja, o restante todo. Conhecimento.
Exatamente. É todo o restante que a pessoa esquece, porque ela fica tão bitolada que ela precisa aprender a fazer uma peça prática, que ela esquece que existe toda uma outra página. Numa das minhas primeiras provas, segunda fase, aconteceu isso comigo também, tá? Eu fiquei tão bitolado na peça prática que quando chegou para eu poder fazer a redação e as questões, acabou meu tempo. E aí, eu lembro que tinha uma questão que eu respondi simplesmente não. Eu não tinha tempo. A mulher estava tomando a prova da minha Não, e mão. o Eu falei, examinador tomou da sua não. mão. Não tinha que falar, não tinha nem que responder. Não ganhei ponto nenhum, porque tinha até limite de linha. Até isso tinha, queridos. E aí é isso, entendeu? É tudo uma questão de estratégia, de tempo, de você conseguir, de fato, entender como é que se faz uma prova. Isso aí você vai fazendo curso. Experienciando, indo fazer a prova, não indo fazer a prova porque você foi reprovado anteriormente, gente. Façam as provas. Pessoal, a gente tinha uma outra coisa que era 11 horas.